Olá, crianças! Hoje é um domingo muito especial. É o domingo em que nós comemoramos a Páscoa. E hoje, como não poderia ser diferente, esse é o assunto da nossa aula da EBD de hoje. Nós vamos começar com uma oração. Então, feche os seus olhos, fique bem quietinho e ore comigo. Senhor, nosso querido e amado Pai, nós te agradecemos pela oportunidade de estarmos juntos, ainda que virtualmente, para ouvir e aprender mais da Tua Palavra, para adorar o Seu nome e te agradecer, Senhor, por tantas coisas boas que o Senhor tem feito nas nossas vidas. Agora eu te peço, Senhor, que o Senhor abra os nossos corações, os nossos ouvidos, para ouvir a Tua voz e que nós possamos, Senhor, guardar a Tua Palavra no nosso coração. Tudo isso é o que nós te pedimos e já te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Bom, eu sei que vocês conhecem a história da Páscoa, a verdadeira história. E hoje nós vamos relembrá-la. nós vamos ver, Jesus mesmo pediu para que nós sempre lembrássemos dessa história, sempre lembrássemos do sacrifício que um dia ele fez naquela cruz por nós. Para nos ajudar hoje, o que eu fiz? Eu fiz uma caixinha de Páscoa. Nessa caixinha tem algumas imagens e ela vai nos ajudar a lembrar dos últimos episódios, dos últimos momentos que Jesus viveu aqui antes da sua morte. Não estão todos, eu separei alguns só para a gente relembrar, tá? A primeira imagem, como não podia ser diferente, é esta aqui. Opa! Ramos de árvores. O que faz você lembrar esses ramos de árvore? Eu tenho certeza que você se lembrou da entrada triunfal de Jesus em Jerusalém. Era a festa da Páscoa, a Páscoa dos judeus, e todos estavam se reunindo lá em Jerusalém para essa comemoração. E aí Jesus foi recebido como rei em Jerusalém. As pessoas tiravam as suas capas e colocavam no chão para que Jesus pudesse passar sob elas. Outras pessoas arrancavam ramos das árvores e iam também estendendo pelo caminho como se fosse um verdadeiro tapete, um tapete real para que Jesus passasse. Todos estavam muito felizes, celebrando e dizendo: Hosana ao filho de Davi, bendito o que vem em nome do Senhor. E isso aconteceu para que fosse cumprido aquilo que o profeta Zacarias tinha dito muito antes da vinda de Jesus. Olha, outro episódio, mas esse não foi tão feliz assim, é representado por essas mesas. Será que você lembra de alguma coisa? Mesas caindo? Então, por conta dessa festa da Páscoa, a cidade estava cheia, como eu disse para vocês. Muitas pessoas vindo de vários lugares para se reunir e comemorarem juntos a Páscoa. Mas aí, alguns homens fizeram alguma coisa que não agradou em nada ao Senhor Jesus. Eles começaram a vender coisas dentro do templo. Transformaram o templo num verdadeiro comércio, quase uma feira. Quando Jesus viu o que estava acontecendo, ele não gostou nada daquilo. Foi lá, acabou com aquela feira e orientou. Disse a eles: A minha casa será chamada casa de oração. Jesus estava dizendo que o templo é um lugar feito para que as pessoas possam adorar a Deus. Quando nós nos reunimos na igreja, esse deve ser o nosso objetivo, estar lá para estarmos em comunhão com os nossos irmãos, adorando a Deus. Então, fica aí esse aprendizado para mim e para você também. Um outro episódio bem importante foi este aqui. E aí, você está se lembrando? Opa, opa, opa. Está vendo um vaso? Está sendo derrubado, né? Um óleo, um perfume. Vou te explicar.
Jesus estava numa cidade chamada Betânia, na casa de um homem chamado Simão. Estava ele e seus discípulos. E chegou até ele uma mulher com um vaso de alabastro. Essa aqui é uma imagem que representa um vaso de alabastro. Naquela época era muito comum. Os vasos de alabastro, eles eram lacrados, que quer dizer fechados, e dentro eles continham um perfume ou um óleo, e geralmente era bem caro. Naquela época, temperos, óleos, perfumes eram bem mais caros do que a gente vê hoje em dia. E aquela mulher começou a derramar aquele óleo, né, aquele óleo perfumado sobre Jesus. Quando os discípulos olharam aquilo, eles ficaram indignados e falaram assim: que desperdício! Esse é um óleo muito caro. Nós podíamos ter vendido esse vaso de alabastro, ter feito um bom dinheiro com ele e com esse dinheiro nós poderíamos ajudar os pobres. Mas Jesus, ele permitiu que aquela mulher fizesse exatamente o que ela estava fazendo. Sabe por quê? Para mostrar para os discípulos que ele é muito mais valioso do que qualquer outra coisa. Sabe o que ele disse para os discípulos? Ele disse assim: os pobres vocês terão sempre com vocês poderão ajudá-los durante muito tempo. Agora eu não. Eu não estarei sempre com vocês. Jesus disse isso porque ele sabia que o dia da morte dele estava próximo. E vocês sabiam que era um costume dos judeus preparar o corpo antes do sepultamento, passando perfumes e aromas? Então, Jesus permitiu que aquela mulher fizesse aquilo também, porque aquilo foi uma forma do seu corpo já ser preparado para a morte que ele ia passar dali a alguns dias. Vamos para um outro episódio desses últimos dias, mas um episódio que também não é muito feliz. Vejam só, já sabe, né? Eu fico imaginando, pessoal, Judas. Judas foi um dos 12 discípulos. Ele caminhou com Jesus, ele aprendeu os ensinamentos da boca de Jesus. Ele viu os milagres que Jesus fazia por onde ele passava. Mas Judas abandonou a sua fé e traiu Jesus por 30 moedas de prata. Pois é, ele combinou com aqueles homens maus que não gostavam de Jesus e criou uma oportunidade para que eles viessem e prendessem Jesus e levassem Jesus para ser morto. Que decepção, não é mesmo? O outro episódio foi este aqui. Olha só. Eu acredito que você também se lembra dele. Na época de Jesus, as pessoas não costumavam usar sapatos fechados. Elas usavam sandálias, às vezes até ficavam descalças, porque as pessoas eram pobres, nem todas tinham como calçar os seus pés. Mas a questão é a seguinte: não existiam ruas asfaltadas como nós temos hoje. As ruas eram de terra, bastante empoeiradas, porque as pessoas andavam muito. Então vocês imaginam como eram os pés das pessoas. Em que estado ficavam aqueles pés? Era um costume, quando uma pessoa ia na casa de outra, se essa pessoa tivesse posses, ela pedia para que um servo lavasse os pés da sua visita. E aí essa pessoa, né, esse servo, que geralmente era o mais simples da casa, o mais humilde, ele ia, se debruçava e lavava os pés para que aquele convidado pudesse, então, entrar na casa do seu anfitrião. E Jesus fez uma coisa que chamou a atenção dos discípulos. Ele pegou uma bacia com água, estendeu uma toalha sobre a sua cintura e começou a lavar os pés dos seus discípulos. No começo, os discípulos não estavam entendendo muito bem o que estava acontecendo. Alguns disseram: "Não, o senhor não pode lavar os meus pés." Mas Jesus queria mostrar que ele é o único que pode nos limpar da sujeira do pecado. Mas não só isso,
Ele queria mostrar, ele queria ensinar aos seus discípulos e a nós que ele, sendo o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, ele veio a este mundo para servir e que por isso ele estava servindo os seus discípulos. Agora, pensem comigo, se ele, que é o Rei dos Reis, o Senhor de todos, serviu, nós também temos que seguir o seu exemplo e servir o nosso próximo, ajudar as pessoas. Então, sempre que vermos alguém em necessidade, nós temos que ajudar, porque dessa forma nós estaremos glorificando a Deus, adorando a Ele e mostrando a Ele e ao mundo o nosso amor pelo nosso Pai. Então, essa é uma lição que Jesus ensinou para os discípulos e que nós aprendemos também. E chegamos então ao último episódio que eu vou relembrar com vocês, que foi a última ceia. Jesus reuniu seus 12 discípulos ao redor de uma mesa para que eles ceiassem. Pegou o pão, repartiu entre eles, o cálice fez da mesma forma e disse que aquele pão e aquele cálice eram uma nova aliança que ele tinha com os discípulos. E ele pediu para que os discípulos sempre que fizessem a ceia, relembrassem o sacrifício que ele ia fazer na cruz. Jesus, com isso, ele deu um novo significado para a Páscoa que nós comemoramos. E olha só, depois desses últimos episódios, cada episódio dele o levou para esse momento aqui. Aquele momento que ele foi pregado numa cruz. Vejam só, ele teve suas mãos e os seus pés pregados. Ele derramou o seu precioso sangue por amor a mim, por amor a você, por amor a todo aquele que crê e aceita esse sacrifício que ele fez e reconhece que esse sacrifício foi feito para o perdão dos nossos pecados, para que um dia eu e você tenhamos a vida eterna. Então Jesus foi pregado numa cruz, mas nós sabemos que ele não ficou na cruz. O corpo dele foi retirado da cruz e foi levado para um sepulcro. O sepulcro era como se fosse uma caverna. Acho que você já viu algumas imagens, né? O corpo dele foi depositado, então, numa caverna. Mas Jesus já havia dito que depois de 3 dias ele iria ressuscitar. Ele já tinha falado isso para as pessoas. Então, aqueles homens que não gostavam de Jesus, eles ficaram preocupados. O que eles pensaram? Jesus saiu falando que depois que ele morresse, ele ia ressuscitar. Se nós deixarmos o sepulcro aberto, alguém vai entrar lá, vai roubar o corpo dele e vai dizer que ele ressuscitou. Nós não podemos deixar que isso aconteça. O que eles fizeram? Colocaram uma pedra bem grande e pesada na entrada do sepulcro, impedindo a passagem de qualquer pessoa, tanto de fora para dentro quanto de dentro para fora. Mas não foi só isso, eles colocaram também soldados para ficarem tomando conta para que ninguém se aproximasse do túmulo de Jesus. No domingo de manhã, um domingo como hoje em que nós estamos, algumas mulheres foram até o sepulcro para visitar o corpo de Jesus, para ver como estavam as coisas. E qual não foi a surpresa delas quando elas chegaram e encontraram o quê? Sim! O sepulcro estava com a pedra removida e vazio. Não tinha ninguém lá dentro. Enquanto elas estavam lá, elas ainda ouviram uma voz que disse assim: por que vocês estão procurando entre os mortos aquele que está vivo? Ele não está aqui, porque ele ressuscitou. Quem disse isso? Um anjo de Deus. E o que as mulheres fizeram?
Ficaram tão felizes e saíram contando para todo mundo que elas encontravam no caminho. Ele vive, ele está vivo, o sepulcro está vazio, a cruz está vazia, ele não está nem no sepulcro e nem na cruz, ele ressuscitou. E sabe o que eu e você temos que fazer? Fazer como essas mulheres, contar para todo mundo que ele está vivo, ele não está naquela cruz, ele não ficou preso naquele sepulcro, a morte não venceu, Jesus venceu a morte, ele ressuscitou. Essa é a nossa missão. Cada um de nós deve repetir a verdadeira história da Páscoa, para que mais e mais pessoas conheçam e saibam da maravilhosa verdade que Jesus tem para cada um de nós. E antes de nós terminarmos a nossa história, eu quero ler com você um versículo para você decorar, que eu acho que você até já decorou. Abra aí a sua Bíblia em Lucas 24. Nós vamos ler a primeira parte do versículo 6, que diz assim: Ele não está aqui, pois já ressuscitou. Vamos repetir? Ele não está aqui, pois já ressuscitou. Lucas 24, versículo 6. Vamos orar? Senhor, nós te agradecemos, nós te louvamos, nós glorificamos o teu nome por esse presente que o Senhor nos deu, a vida eterna, através da morte e ressurreição do seu Filho Jesus, que morreu naquela cruz para nos salvar. Mas ele não ficou morto, ele ressuscitou. Nós te louvamos e te agradecemos por isso. Em nome de Jesus. Amém. E você sabe, essa história não acaba aqui, porque nós cremos na promessa que Jesus nos fez. Ele foi para o céu, está sentado à direita de Deus, guardando um lugar para nós. Então, através dele, ele vai voltar e através dele nós podemos ter a vida eterna. Conte essa verdade para todo mundo. Um beijo e até a próxima! Vamos celebrar?